Eu não hablo fluentemente espanhol, mas eu penso que entre o português, o espanhol, o portunhol, vai fazer possível a comunicação entre nós outros. Eu trago também uma apresentação em PowerPoint, porque as imagens e as palavras são mais facilmente inteligíveis depois desta apresentação. Muchas gracias por la invitación que me ha feito Eduardo Bustelo, la Comité de Organización do 5º Congresso Mundial dos Direitos de los Niños. Es para mí un honor representar mi país y la investigación sobre la niñez, sobre la infancia que se faz en Portugal. Es para mí también uma memória inolvidável estar num congresso com 10.000 pessoas que trabalham sobre os niños. Isso significa uma grande mobilização coletiva por los direitos de los niños. E isso é fantástico, é necessária essa mobilização. Eu me congratulo muito com vosotros, com a presença aqui. Eu começo com uma citação do escritor argentino Júlio Cortázar, que diz assim: La rayuela se joga com a pedrecita que há que empujar com a punta del zapato. Ingredientes: uma cera, uma pedrecita, um sapato e um belo dibujo com tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abaixo está la tierra. É muito difícil ligar com a pedrecita ao cielo, quase sempre se calcula mal e a pedra sale del dibujo. Pouco a pouco, sin embargo, se vai adquirindo a habilidade necessária para salvar as diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela retangular, rayuela de fantasia, pouco usada. E um dia se aprende a sair da terra e remontar a pedrecita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esta altura, quando quase nadie ha aprendido a remontar la pedrecita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo a que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha saído de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una pedrecita y la punta del zapato. Assim, eu quero que minha comunicação seja como uma rayuela. La pedrecita dessa rayuela: palavras e imagens. La punta do sapato: nossa voz, informada por la investigação, o conhecimento em sociologia da infância. E la rayuela: o caminho que há que caminhar. Nós falaremos da condição social da infância, do bem-estar subjetivo e social de niños e niñas e, finalmente, da cidadania infantil. Começando, primeira casilla, a condição social da infância. A paradoxa maior da infância contemporânea reside em la simultaneidade de duas coisas diferentes. Primeiro, a proclamação de los derechos, depois da Convenção sobre os Direitos dos Niños de 1989, e a severa restrição em las condições sociais de usufruto dos direitos dos niños. Há uma contradição entre a lei e a realidade. Depois, a afirmação da cidadania da infância e intensificação do controle simbólico. Nunca se falou tanto de cidadania, nunca como hoje os niños e as niñas são tão controlados simbolicamente. Depois,
uma institucionalização crescente de los niños. Los niños de todo o mundo passam mais tempo que nunca, que jamais, dentro de instituições, e uma crise institucional que é a crise das instituições da modernidade. Este paradoxo nos faz pensar sobre as condições de vida social de los niños de hoje. Eu apresento fotos, supongo que lá atrás se veem as imagens com nitidez, de ninhos de vários países do mundo que tirei e que são representativos de aquilo que eu digo. Assim, há dois discursos em minhas palavras, as palavras e as imagens. A condição social de la infância. Porque, como compreender os paradoxos atuais de la infância? Eu penso que é possível compreender esses paradoxos a partir de uma reflexão sobre a modernidade tardia, como dito alguns sociólogos, como Lasch, Giddens, Beck, etc., que conjuga em simultâneo a globalização e o individualismo institucionalizado. A globalização é uma forma de organização política, económica, social do capitalismo tardio. O individualismo institucionalizado é uma forma de organização da subjetividade contemporânea no tempo da globalização no capitalismo tardio. Assim, os comportamentos individuais, as normas de las instituições, as expectativas de desempenho individual e coletivo é cimentada nestes dois pilares, a globalização e o individualismo. É importante compreender que os niños e as niñas de todo o mundo estão integradas numa era global e numa era de individualismo. E as condições de bem-estar devem ser lidas baixo esta lente. Vejamos rapidamente que faz a globalização a los niños. Ela opera a diferentes níveis e em diferentes escalas. Na verdade, há globalização de baixa intensidade e de alta intensidade, há globalização hegemônica e globalização contra-hegemônica. Há movimentos diferentes no processo de globalização contemporâneo. Vejamos alguns dos níveis e escalas da globalização e de seus efeitos sobre os niños. Primeiro, a difusão universal da normatividade, que é uma palavra que eu prefiro à palavra norma. Normatividade é um conjunto de normas, muitas escritas, outras não, solamente consuetudinárias, que são normas de conduta, de comportamento, que é inerente ao interesse superior do niño e que foi acordada como norma, escrita, essa assim, baixo a iniciativa da Organização das Nações Unidas com a Convenção dos Direitos do Niño de 1989, que é, como ayer foi dito aqui, uma convenção que resulta de um acordo entre países, é o documento internacional mais apoiado em todo o mundo, mas é um acordo, uma convenção que tem de contradições e que reflete, com certeza, as contradições sociais mais amplas numa sociedade marcada pelo mercado e pelo predomínio do consenso de Washington. Mas, para além desta difusão da norma, como consequências da economia globalizada, hegemônica, o incremento da incertitude e o aumento das desigualdades sociais. Os estudos sobre a infância em todo o mundo mostram que as crianças mais pobres estão mais pobres,
nas regiões do globo que são mais pobres, e isso é o caso da África subsaariana, mas também das regiões mais pobres dos países centrais, os Estados Unidos, na Europa, etc. O aumento das desigualdades sociais é um traço do capitalismo avançado e um efeito da globalização. Assim, há um aumento de desigualdades sociais entre os niños. Também. Por outro lado, e isto é muito importante, a difusão global dos produtos da indústria para niños e niñas, que são videojogos informáticos, programas digitais, películas e desenhos animados, roupas. Eu venido do outro lado do mundo, do Timor-Leste, e todos os niños vestiam as camisetas de jogadores de futebol, como Messi ou Cristiano Ronaldo, e usavam os bonés, os cascos de basquete na outra parte do mundo. Alimentos, acessórios, material desportivo e escolar, redes de serviços, entre outros. A indústria para niños e niñas é uma característica muito importante da situação atual, porque tiende a transformar os niños em consumidores. E isto é uma questão que tem, como veremos, que tem a ver com subjetividade e com bem-estar social. Um outro aspecto é que a globalização coloca a infância no interior da sociedade de risco, com a acumulação de los fatores que afetam o bem-estar individual e coletivo. Não há muitos anos, a Unicef ha produzido um relatório, cujo título é Uma Geração Sob Ameaça. É uma geração sob ameaça, que é a geração infantil. Esta sociedade de risco que afeta as condições do bem-estar individual e coletivo tem a ver com o paro ou desemprego parental, que vem remontando em todo o mundo, que é muito grave, por exemplo, em Portugal e em Espanha, para falar de países da Europa, mas que é um problema crescente em todo o mundo. O paro parental. E o paro, o desemprego, está associado frequentemente a situações de disrupção comportamental, a situações de depressão e a situações de doenças neuropsicológicas. Há estudos contemporâneos que mostram que a crise de 2008 e depois a crise da dívida soberana em Europa ha provocado um aumento considerável não só do desemprego, mas também das doenças de foro psicológico, com implicações sérias nos hogares e nas habitações do niño. A degradação ambiental, com o incremento de enfermidades alérgicas, respiratórias, mesmo cardiovasculares, que é uma situação inédita. Há um aumento de doenças cardiovasculares em los niños. Isto é decorrente de condições de salubridade pública e ambiental. Anteayer, eu vi num periódico argentino que há uma ameaça sobre os niños argentinos, que é a obesidade,
A obesidade vem crescendo em los niños argentinos. É outra característica que bem tem a ver com questões ambientais, mas também com hábitos de sedentários e a vida, sobretudo nas urbes, nas vilas e cidades contemporâneas. A violência urbana e o aumento de sinistros e, em alguns países, os efeitos diretos ou indiretos das guerras contemporâneas e do terrorismo. Vejamos agora o individualismo institucionalizado, é a outra face da moneda da situação contemporânea. Bem, é necessário explicar que o individualismo institucionalizado não é uma condição moral. Não hablo de um vício, de uma situação moralmente inaceitável. Hablo de um processo social, de uma forma de organização das subjetividades contemporâneas. E o individualismo, que é institucionalizado, logo não depende solamente do indivíduo, depende das condições sociais, é a consequência de uma concepção de sociedade como competitividade global. Competitividade entre regiões do globo, entre países, entre moedas, entre empresas, entre serviços, entre pessoas. Os niños são induzidos desde muito pequenos para comportamentos competitivos. A socialização dá lugar a uma socialização para a individualização, que é um conceito muito importante de Ulrich Beck e de Gertjan Beck. E isso significa que não são os valores coletivos de uma sociedade harmônica e coesa que contemporaneamente são enfatizados no processo de transmissão de valores e de normas de conduta, mas são os comportamentos que fazem dos niños lutadores por sua própria condição, lutadores competitivos. O niño se ensina a ser competitivo, aumentar suas ganâncias pessoais, antes de ser membro de uma comunidade solidária que se preocupa. Esta é outra condição, repito, outra condição social contemporânea. Há um processo de desacoplamento ou desvinculação do indivíduo da rede institucional. Não significa o fim das instituições, mas significa a fragilização destas instituições, na crise da socialização, das normas de conduta, dos princípios de referência e critérios de avaliação dos comportamentos. Assim, e este é um ponto, a meu ver, muito importante, os niños são orientados por uma exigência de autorregulação autónoma. Cada niño é invitado a ser ele próprio, ele mesmo, mas em condições de heterorregulações, em condições de controlo comportamental, desde logo de controlo por no mercado, pela publicidade, por la criação de um horizonte de expectativas sobre o comportamento do niño na escola, na sociedade, na relação com os vizinhos, etc. E esta heterorregulação, ou regulação heterônima, é limitativa da autonomia. Quer dizer, há um paradoxo, que é um apelo à autonomia individual, mas uma regulação do comportamento por o mercado, a publicidade e a expectativa sobre os niños. Assim, a imagem do niño desta sociedade do capitalismo avançado, da modernidade tardia,
como símbolo do futuro e da esperança do mundo, que vem sendo ainda em muitas posições e que é uma tradição que vem desde o romantismo, cede lugar, pouco a pouco, à imagem de um ser humano pleno e denso, que não expressa solo o sentido da inocência do devenir, mas expressa também a síntese, a complexidade social contemporânea. Se nós mirarmos os carteles, os placares em las ruas de la vila, das cidades, nós vemos permanentemente uma situação que emerge de uma concepção de crises da infância, com apelos diversificados. Aqui estão alguns carteles de fotos que tirado em Barcelona, em Madrid, no Brasil, mas em Buenos Aires eu vi, por exemplo, carteles sobre os niños desaparecidos recentemente, e as mensagens contemporâneas contínuas são de uma niñez em crise, de uma situação instável, de uma humanidade que é complexa e não de uma situação de esperança no futuro. Esta concepção contemporânea, que é muito difundida pelos mídias, pelos meios de comunicação social, etc., é o reflexo de uma situação que é a situação da niñez colocada sob a complexidade do mundo contemporâneo. Assim, é necessário compreender como fazer para garantir o bem-estar dos niños, sendo que o bem-estar é o resultado da afirmação dos direitos dos niños. É importante compreender que este conceito, o conceito de bem-estar, tem duas acepções. E uma acepção que é, sobretudo, centrada em la subjetividade, e uma outra que é, sobretudo, centrada sobre a condição social dos niños. O well-being e o welfare. O well-being, a condição de bem-estar como bem-estar subjetivo, é o equilíbrio biopsicológico que implica a satisfação das necessidades fundamentais da sobrevivência, o pão, habitação, saúde, educação, jogo, e o equilíbrio em las relações do sujeito consigo mesmo e com o ambiente social e natural. Este é o conceito de bem-estar subjetivo, o well-being. Mas o welfare é um indicador mais global, que tem a ver com o conjunto da sociedade, é um indicador macrosocial, que tem na natureza econômica, social e bem cultural. Acesso a bens de primeira necessidade e equidade social na distribuição dos rendimentos, de saúde, condições de acesso aos serviços de saúde predominantemente gratuitos, e social, acesso a bens e serviços sociais em uma perspectiva de inclusão e igualdade de oportunidades. Assim, quando falamos de bem-estar dos niños, é necessário compreender o bem-estar subjetivo e o bem-estar social. É necessário compreender os niños e a infância, o indivíduo e a geração. E uma visão integrada do bem-estar, como o well-being e o welfare, considera que não é independente das condições de desenvolvimento humano e dos fatores sociopolíticos que influenciam as condições de existência dos indivíduos e das comunidades. Quando lutamos por os direitos do niño, lutamos por uma outra sociedade diferente, um outro mundo possível. Por outro lado, a natureza da sociedade contemporânea, do capitalismo tardio, exige a conciliação do direito a uma identidade personal distinta com o esforço coletivo
de aceptación e integración justa de las diferencias. Finalmente, una reflexión crítica sobre los derechos humanos exige la consideración de nuevos derechos. Derechos de disfrute cultural de los niños, de acceso a la información, de usufructo del agua y de un ambiente saludable, de respeto ao patrimônio comum da humanidade, que não pode ser privatizado, a energia, a água, a ar, de participação na formação da vontade coletiva. Assim, quando falamos dos direitos dos niños, numa perspectiva integrada de bem-estar social, estamos a falar dos direitos consagrados pela Convenção, mas também de outros direitos que não estão consagrados, mas que é necessário ampliar para garantir o bem-estar integrado. O bem-estar é a condição de satisfação personal e inclusão plena dos indivíduos e das comunidades sociais. Bom, eu digo isto como na definição possível do bem-estar dos niños, mas o dibuixo, não sei se vê bem a ver com as luzes, é um pouco mais difícil de ver o dibuixo dos niños. O dibuixo mostra bem que é o bem-estar. A cidade, mas as mariposas, os pássaros, o sol que raia, os niños, a gente grande, o amor, os corações que estão voando como mariposas sobre o ar. Em síntese, em el bem-estar infantil estão presentes aspectos de satisfação individual, acesso a alimento, água potável, um ambiente saudável, uma família ou condições de bem resguardo, educação, entretenimento, proteção contra todo o tipo de negligências ou maltratos, informação, escuta e atenção à sua opinião e de inserção plena à sociedade de niños e niños como cidadãos específicos. Cidadãos específicos. Não é possível compreender a questão dos direitos dos niños sem compreender a questão da cidadania da infância. E ainda hoje é um pouco difícil para toda a sociedade compreender que as crianças, os niños, as niñas são cidadãos. É necessário, por isso, discutir e debater um pouco mais este conceito de cidadania. E assim eu entro em mais uma casita deste percurso que estamos fazendo sobre a raiuela do bem-estar subjetivo e social de los niños, a casita de la cidadania. Cidadania. Tradicionalmente, cidadania é a identidade oficial de los membros de uma comunidade com capacidade soberana de autogovernação. Depois da reflexão, trabalho de pesquisa, de investigação sobre a cidadania, se convencionou, o trabalho de um autor chamado Marshall, falar de obrigações e deveres do cidadão e de direitos de cidadania em 3 domínios essenciais. Cidadania civil, direitos de liberdade individual, de expressão de pensamento, de crença, de propriedade individual e de acesso à justiça. Cidadania política, direitos de elegir e ser elegido e de participar em organizações e partidos políticos. Cidadania social, acesso individual a los bienes sociales básicos.
Después de algún tiempo, se concluye que sin la ciudadanía social no es posible vivir plenamente la ciudadanía civil y política. Un sociólogo francés como Robert Castel ha demostrado muy bien que la limitación de la ciudadanía social es una condición de degradación de la democracia y ofende los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Ahora, si pensarmos en los niños, podremos fácilmente reconocer que hay diferencias en la consideración de estos tipos de ciudadanía. Ciudadanía civil, por ejemplo, los niños no tienen bien los derechos de libertad individual, de expresión, de pensamiento, de creencia, etc., mas el acceso a la justicia es mediado para los adultos, los padres, sobre todo. La ciudadanía política, los niños no tienen, en general, nas sociedades liberais democráticas, acesso ao direito de eleger e ser elegido, salvo depois de 16 anos aqui em São João, no Brasil e alguns países mais, em Portugal e em Espanha são 18 anos. Assim, os niños com menos de 16 ou 18 anos não têm uma forma total reconhecida nas democracias liberales de cidadania política. E mesmo a cidadania social, que é reconhecida pelos direitos dos niños, é, em todo caso, dependente de las condições sociais. Assim, é importante dizer que uma concepção clássica de cidadania rechaza o estatuto político a los niños e a las niñas. Es necesario, por eso, reformular la condición de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía de los niños, estamos hablando de una ciudadanía con características específicas. Y una ciudadanía plena, mas una ciudadanía que es repensada como concepto para além do modelo de la ciudadanía de las democracias liberales. Es una ciudadanía avanzada, la que nós hablamos quando hablamos de la ciudadanía infantil. Assim, a condição de acesso futuro à la ciudadanía plena por la infancia passa por la escuela e durante muito tempo a escola foi pensada como a fábrica de cidadãos. É uma expressão equivocada, porque desde logo retira a possibilidade aos los niños de serem cidadãos dentro da fábrica de cidadãos. Quer dizer, é uma condição que remete para o futuro a possibilidade de cidadania. É uma cidadania diferida e que se obtiene por um processo de socialização numa instituição que é pensada como uma situação de disciplinação fabril. É necessário pensar a cidadania para além desta concepção tradicional e equivocada. Isso passa, desde logo, por pensar em outra forma de conceber a educação. E a escola. A escola poderia orientar-se não para a ideia de uma cidadania diferida e futura, mas para o logro de uma efetiva ampliação dos direitos de niños e niñas, sustentando-se em lógicas de ação que rompam, que entrem em ruptura com a presença histórica de la dominação. A escola é essa organização ambivalente. É uma organização de dominação adulta e de dominação social. Mas pode ser também a condição
de afirmación no presente de la escuela de la condición ciudadana de los niños. Eso es posible por una articulación entre la escuela y los derechos globales de los niños. Esta concepción alternativa de ciudadanía de que hablo implica una visión ampliada de las posibilidades de ciudadanía. Hablaré de ciudadanía social, que está dentro da concepção clássica de Marshall, cidadania participativa, que está dentro da Convenção dos Direitos dos Niños. Hablarei também de cidadania organizacional ou institucional, que é uma forma de pensar a cidadania na condição meso de las organizações. Hablarei de cidadania cognitiva de los niños e, finalmente, de cidadania íntima. Cidadania social. O que significa isto? Significa, desde luego, condições estruturais para uma inclusão social plena de todas as niñas e niños, sem discriminação. Este é um assunto de política pública social, assunto central da cidadania. Mas significa também instituições, como a escola ou a família, ou instituições de guarda dos niños que sejam respetuosas do interesse superior do niño. Significa, outro sim, a aceitação da voz de niños e niñas como expressão legítima de la participação em la cidade. Entendendo aqui a cidade como a metáfora de sociedade global, mas também cidade como o lugar local de encontro de los niños. É muito importante na reflexão sobre a cidadania social todo o movimento, e em Argentina há exemplos muito importantes para o mundo, do movimento das cidades amigas dos niños, o UNICEF, e da organização da cidade como um espaço dirigido para a segurança, o bem-estar e a participação de niños e niñas. Cidadania participativa. Habitualmente se pensa a participação no modelo democrático liberal. Votar, ser elegido. A cidadania participativa de los niños exige formas imaginativas de auscultação, de opinião e de processos de toma de decisões. A voz de los niños nunca deixou de ressonar, mas os adultos muitas vezes não la escutam. É necessário uma voz verdadeiramente escuchada. Agora, assim, é necessário que se criem formas imaginativas de escucha e de expressão dessa voz. A participação política não pode ser hecha a partir da imitação da participação política dos adultos. Os niños e niñas não são necessariamente buenos parlamentários, nem são dirigentes em tamanho júnior, políticos. Eles são participativos na sua própria forma. E esta garantia da participação nas escolas, uma foto de uma escola portuguesa participativa, a Escola da Ponte, muito conhecida em alguns países do mundo, a participação dos niños nas suas formas próprias é absolutamente essencial nesta criação de uma cidadania participativa fora do paradigma da democracia liberal. Cidadania organizacional institucional. Isto significa que todos os niños são co-decisores dentro das organizações.
É interessante fazer o exercício de pensar que fazem os niños a las organizações onde eles estão. Por exemplo, qual é a transformação que é necessário pensar quando se pensa em hospitais para os niños ou secções de hospitais para os niños? De uma outra forma, quais são as transformações necessárias para fazer os tribunais, onde, sobretudo, os tribunais de família, se diz tribunais, os tribunais, onde os niños vão com alguma frequência, sobretudo por problemas de regulação do poder paternal, como fazer dos tribunais instituições também para os niños. Em geral, os tribunais não são instituições pensadas com a presença dos niños. São hostiles. Os hospitais são hostiles. Algumas outras instituições são hostiles aos niños. Me demando se as escolas não são, por vezes, também hostiles. Agora, é necessário pensar que fazem as instituições para os niños, como é que estas instituições podem ser transformadas pela presença dos niños. E a outra questão recíproca é que fazem as organizações a los niños. Como é que os niños são transformados por las organizações? A cidadania organizacional institucional é as que pensa que as organizações institucionais são transformadas, sim, mas a partir da participação de los niños e de uma lógica de direitos da infância. Isto implica, com certeza, uma pedagogia de participação, implica um trabalho administrativo muito importante na imaginação organizacional, que seja atenta às condições de vida dos niños, e implica uma nova forma de fazer o trabalho profissional, de desarrollar a competência profissional de maestros, professores e técnicos sociais. Cidadania cognitiva. Os niños e niñas vivem num universo saturado de sentidos e de formas. Elas realizam sempre interpretações singulares destas formas e destes sentidos. Formas que são criativas, frequentemente críticas, frequentemente reinventam e transformam essas formas nos seus cotidianos, em seus jogos, em suas interações com os outros. É importante compreender que estas formas de interpretação de los niños não são formas menos válidas de conhecimento, não são menores, são formas maiores de conhecimento e de participação no mundo. Assim, a cidadania cognitiva significa o reconhecimento das gramáticas das culturas da infância como condição de resgate de lo sensível na interação dos niños com a natureza e com os outros. Este é um ponto fundamental nesta renovação do sentido de cidadania. O reconhecimento de que os niños não são incompetentes, sino são competentes, de que o que os niños dizem não é, em verdade, tonteria, é a forma própria de participação social de uma geração que é construída simbolicamente em torno das culturas de la infância, onde é muito importante a fantasia, a imaginação, o jogo, a cultura lúdica, o sentido da reiteração temporal,
para os niños tudo é possível começar outra vez, outra vez, outra vez. E esta forma de organização do pensamento, esta forma de organização das relações com os outros, é fundamental reconhecê-la como uma condição da afirmação da cidadania de los niños. E, finalmente, a cidadania íntima, que é um conceito que vem do sociólogo Ken Plummer, mas que é muito importante trabalhar para os niños. Pela ideia de que as relações de intimidade não são isentas de condições de cidadania. Não há um público e um privado nas relações de los niños. É fundamental compreender que as relações intergeneracionais, as relações entre adultos, maiores, pais, abuelos, etc., e crianças, são marcadas também por condições de cidadania, quer dizer, são marcadas por condições de respeito e de atendimento de direitos. Isto não significa que os pais, as famílias, não têm a obrigação de uma autoridade parental, mas significa, outro sim, que a autoridade parental não é a autoridade paternalista, mas é a condição mesma de relações capazes de fazer os niños cidadãos participativos, com voz e com respeito. A cidadania íntima, a cidadania ao nível micro, ao nível do espaço doméstico e familiar, se enraiza em elementos simbólicos, em atitudes, em comportamentos que são absolutamente fundamentais. Trabalhar nas relações interpessoais, trabalhar politicamente na formação de adultos, na formação de pais, etc., como condição mesma de cidadania. E já estou mesmo terminando, vou terminar antes de 5 minutos, ha começado a reflexão com a Rayuela de Júlio Cortázar. Agora termino com um poema de um poeta português, Rui Belo, que ha hablado de la infancia de una forma muy interesante. Los poetas en Portugal hablan de la infancia de una forma más interesante que los intelectuales o que los políticos, históricamente. E que é também na forma de reconhecer esta cidadania cognitiva de que he hablado antes como uma condição de construção coletiva do futuro. E trago imagens de um dos países mais pobres do mundo, imagens de Dili, e esta frase que é encontrada em Bolonha: não é mais troppo tarde que far-se uma infância feliz, não é demasiado tarde para fazer uma infância feliz. E finalmente o poema de Rui Belo, que há traduzido para castelhano: em mi juventude, antes de haber salido de la casa de mis padres, dispuesto a viajar, já conhecia el reventar del mar de las páginas de los libros que había leído. Llegaba el mes de mayo, era todo florido. La rutina de las mañanas comenzaba a circular y era solo oír el soñador hablar de la vida como si ela hubiese acontecido. E tudo se passava em uma outra vida. E havia para as coisas sempre uma salida. Quando foi isso? Eu mesmo não sei dizer. Só sei que tinha o poder de um niño. Entre as coisas e eu havia um vecindário. E tudo era possível. Era só querer. É necessário que daqui saia a consciência de que tudo é possível. Gracias.